E esse livro aqui, o Relatório Alfa, só fazendo um adendo, professor, ele escreveu enquanto ele esteve preso. Então ele escreveu 15 obras, né, na prisão. Caraca. Na verdade são 20 obras que ele deixou. É que tem umas 15 em inglês, nós estamos divulgando primeiro as 5 em português, porque até traduzir tudo que ele deixou. Uhum. Então, e a gente consegue encontrar onde essas obras? Olha, no site da Danusa Aros, você pode fazer o pedido do Relatório Alfa. E nós vai com autógrafo. editando mais livros, porque o próximo vai ser o Relatório Beta. E, na verdade, o que eu vou fazer hoje é contar um pouquinho do conteúdo do Relatório Beta, porque o Relatório Beta, pessoal, na verdade, conta a história do Sistema Solar. Eu vou mostrar os originais manuscritos que estão sendo preparados aqui. Continuando nesse assunto, só porque tem uma pergunta do chat que eu acho que vai nutrir o que o senhor está falando, tá? O Flávio Eduardo Barbosa, obrigado pela audiência, Flávio, continue sempre conosco, mandou aqui o seguinte: considerando antigas civilizações, podemos crer que foram extintas por ação de alienígenas? Se for o caso, a intenção seria nos manter no isolamento e, consequentemente, na ignorância? Sim, isso mesmo. Porque o homem antigo, ele era um semideus. Como que você escraviza um semideus? Você não vai conseguir escravizar um cara que é um paranormal, porque naquela época não era paranormal. Tudo isso que a gente chama de paranormal, naquela época era normal. Então, a pessoa... Era guru, era letra, brincadeira. Então, naquela época, um Atlante, ele estava aqui, ele tinha poder de desdobrar conscientemente, fazia visão remota, enfim, tinha altas capacidades. E aí, quando ocorre a chegada dos seres que controlam esse planeta até os dias de hoje, o que eles vão fazer? Não tem como escravizar essa galera. Então eles criam o que o Edgar Cayce chama de os coisas. Sim. E que na verdade os coisas são que o nosso protótipo de hoje, que é a raça escrava. Então eles começam a criar uma raça escrava, os Atlantes assistem à degradação da genética e não fazem nada. E aí, como consequência, eles caem no karma coletivo da Terra e perdem o seu continente e perdem também os seus corpos semidivinos, nos diversos resets. Aí eu vou falar que foram vários dilúvios e tudo mais. Foram vários. E aí, como consequência, nós, começamos a encarnar também nesses corpos dos coisas. Porque esses corpos, inicialmente, eles foram habitados pelos exilados de Capela. Só que chega um momento que a raça Atlante também começa a perder seus próprios corpos nesses resets. E aí, como consequência, eles entram nesse círculo de reencarnação. Tanto é que na Bíblia fala que Deus encurtou os dias para 120 dias, né? E por quê? Porque antes tínhamos corpos longevos, né? Então, hoje, 120 anos é bem menos do que isso. Só que a metade da vida... Matusalém viveu 900 e tantos anos. A metade... vários personagens... Mas existem também umas teorias, né, sobre isso, né? Que talvez não seria que a contagem estava... Assim. Deles. Existe a teoria que é o seguinte, tá? Sim. Vamos supor, isso eu já ouvi dentro de igreja. A teoria... Não que eles contaram errado, é que é o seguinte, vamos supor, o professor Paulo está aqui. Quantos anos o senhor tem? Desculpa a pergunta. 60 anos. Então eu conheço o professor Paulo com 60 anos. E o professor Paulo, naquela época a gente não tinha... não era nem perto, nada perto do que é hoje em relação à tecnologia, à globalização que é. O professor Paulo sai em peregrinação para fazer alguma coisa por aí, tal, certo? Mas tem algo escrito sobre ele. Sei lá, 600 anos pra frente, vai chegar a informação nessa coisa, que ele já faleceu, mas não sabem quando. Então falam, o professor Paulo faleceu com 600 anos. Entendi. Isso também acontece. Entendeu? Vou explicar. Você nunca pode generalizar nada, porque isso também acontece. Entretanto, existem personagens, por exemplo, o famoso Conde de Saint-Germain. Já ouviu falar dele? Nunca ouvi falar. Paris Saint-Germain? Saint-Germain? Já ouvi falar assim, é como se fosse um mentor de luz. Ele é um mestre espiritual imortal. Mestre ascensionado. É o mestre ascensionado. O grande Yogi Babaji da Índia, outro imortal. E tantos outros. Jesus, o mestre dos mestres. Então, existe algo que pode prolongar a vida humana. Agora, o que aconteceu... Tem que estabelecer o DNA antigo. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Como que isso aconteceu? Vocês viram ali no slide que tinha um cinturão de asteroides onde deveria ser um planeta... Vamos voltar para a Guerra do Sistema Solar, né? É muita informação sempre que a gente... Mas a gente vai dando umas passeadas, depois a gente... Não, tá tranquilo. Então... Vamos voltar aqui na imagem do... Ao invés de um planeta, ali tem um cinturão de asteroides. O que aconteceu? Depois de Phaeton, você tem Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o cinturão de asteroides, mais e Kuiper.
Tem um grande planeta no Makemake também, que é um dos mais brilhantes cinturão de asteroides de Makemake. Então, o Makemake é um dos maiores partes que sobrou de Phaeton. De um planeta que ficava aí que... As nomenclaturas dos planetas podem ter algumas divergências, porque elas foram escolhidas de acordo com a mitologia. Aí seria Hercólobos. O mesmo planeta, só com nomenclatura diferente. Então, pessoal, hoje a gente vai esclarecer um pouco, vamos falar o que é Nibiru, o que é Hercólobos, o que é Tiamat, o que é Nêmesis. Vou falar um pouquinho para vocês disso. Só que de acordo com o professor Jefferson, com as informações que ele acessou nos projetos secretos, essa é a história do Sistema Solar, né? De acordo com as informações secretas que ele conseguiu. Dar nomes que são sinônimos para vocês poderem entender aí. O pessoal deve estar vendo na tela do computador. Tá vendo? Então é o seguinte, estão observando o último cinturão de asteroides lá? Aqui. Asteroides de Kuiper. Aí tinha um planeta chamado Hercólobos, que era habitado por uma civilização de répteis. Eles, como nós evoluímos a partir dos mamíferos, eles evoluíram a partir dos répteis. Apesar de que existem seres reptilianos, répteis em todo o universo. E eles originalmente, embora assim, quando eles chegam no Sistema Solar, é o primeiro planeta que eles vão conquistar, porque eles são conquistadores. Mas na verdade eles são originários de Alpha Draconis, da constelação de Alpha Draconis. Então eles entram no Sistema Solar, num sistema de planetas, e eles são conquistadores, não colonizadores. Tem seres que são colonizadores, eles são conquistadores. Então eles, como é um planeta muito longe do Sol, era um planeta estéril, a superfície dele fria, e eles viviam num subterrâneo, em bolsões que eram alimentados por energia geotérmica. Como dizem que também já teve em Marte. Como já teve em Marte, como tem, inclusive, aqui na Terra também. É isso que torna a Terra diferente. A Terra é considerado um planeta santuário que tem vida intraterrestre, tem vida na superfície e tem vida nas dimensões. Eu posso fazer um adendo, professor? Isso que o professor falou é importante ressaltar o seguinte, que falam que a Terra é um hospício, que querem colocar a Terra lá embaixo. É o contrário. Como se fosse meio que um planeta prisão. Só tem bandido, nada disso. Na verdade é o contrário. De capela, fala, tem um monte de coisa. Exato, não. Na verdade é o contrário. A Terra é um planeta muito cobiçado, né? Inclusive tem uma história do Arthur Bellet, da ufologia, que ele foi levado a um outro planeta, né, o planeta Carte, e lá esses seres falaram para ele que eles estavam aguardando um novo reset da Terra, que o plano deles era ocupar a Terra, porque planetas como a Terra era algo muito raro, né, no universo.